Quantas vezes já ouvimos uma história sobre um ponto turístico paradisíaco, mas enquanto alguns acham que a história vai ser tranquila, a realidade pode te amedrontar até a morte. Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje eu contarei uma história aterrorizante direto de Honolulu, só pra vocês. A história da casa mal-assombrada de Kaimuki. E como de praxe, eu já gostaria de pedir que você deixe seu like aqui neste vídeo e, se você curte os tópicos trazidos pelo canal, eu também peço que você considere se inscrever, ativar o sininho de notificações para sempre saber quando sai vídeo novo por aqui e também para que você compartilhe seus vídeos favoritos com amigos ou pessoas da sua família que você sabe que gostam desses tópicos. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao relato. E nosso relato começa justamente no Havaí, o que obviamente significa que eu vou fazer um monte de menção ao Chan no Havaí, porque eu sou uma millennial brasileira. Então, editora, se prepara. Se prepara. E como todos nós sabemos, essa localidade é conhecida por suas praias paradisíacas que atraem milhares de turistas e surfistas todo ano. Porém, uma coisa que nem todos os brasileiros sabem é que a população asiática e sobretudo nipônica no Havaí é gigantesca, sendo eles a segunda maior etnia do arquipélago. Além disso, grande parte dos turistas também é japonesa, justamente porque o Havaí se encontra no Oceano Pacífico e é, juntamente com o Alasca, a parte do território americano mais próxima da Ásia. Mas além de japoneses, sabe quem você também encontra no Havaí? O Beto Jamaica, o jacaré, o compadre Washington e a loira e a morena do Chan. E por conta dessa grande presença nipônica nas ilhas, ali predominam alguns aspectos do folclore japonês. Dentre eles, o kasha, que é uma criatura muito temida. Em japonês, kasha significa algo como carruagem em chamas, ou, para os mais chiques, charrete em chamas. E em português, kasha é um objeto dentro do qual você armazena algo. Mas o kasha é uma criatura que habita zonas urbanas, onde há então uma maior quantidade de pessoas, o que facilita a sua obtenção de alimento, que consiste basicamente em carne fresca de cadáveres humanos. Então, é quase que nem a dieta do nosso amigo o Hannibal Lecter, né, gente? E o kasha vive entre os humanos sob um disfarce de um gato doméstico ou de rua. Contudo, quando esses gatinhos mostram sua verdadeira forma, o que só acontece durante um funeral, eles viram bípedes maiores do que humanos e sempre aparecem acompanhados de chamas flamejantes, o que então explica o nome deles. E segundo a crença japonesa, quando eles aparecem, eles arrebatam o cadáver do recém-falecido e levam-nos para o inferno, onde esses mortos são punidos pelo que eles fizeram em vida. Só que antes de consumir o cadáver da sua vítima, o kasha reanima os corpos e os faz cumprir todas as suas ordens. Uma outra característica da lenda é que sempre que eles mostram sua verdadeira forma, começa imediatamente a trovejar naquela área. Então vamos guardar essa informação porque em 1940, em Honolulu, na ilha de Oahu, em uma casa construída sobre a fundação de lava vulcânica encruada, um casal presenciou atividades inexplicáveis. E como toda história de assombração, tudo começou, adivinha, gente, quando eles se mudaram para casa. Eu sei, chocante, não é mesmo? Porém, um fato curioso é que as primeiras atividades foram presenciadas não apenas pelo casal, como também pelos seus vizinhos, que logo que eles se mudaram já começaram a ouvir quase toda noite batidas e objetos sendo lançados e espatifados dentro da casa. E esses eventos só foram aumentando em intensidade e piorando a cada dia, o que fez com que um dos vizinhos ligasse para a polícia em uma noite desconfiando que aquilo fosse abuso doméstico. A polícia aparece, mas ao invés de ver sinais de violência doméstica pela casa, eles se deparam com um casal extremamente amedrontado. E ao confrontá-lo sobre as alegações de perturbação do sossego, o casal responde que estava sendo atacado por algo que eles não conseguiam ver. Os policiais não podiam fazer muito por eles naquele momento, então eles só falaram para eles maneirarem no barulho
barulho e vida que segue. Mas ninguém sabe ao certo o que teria acontecido com esse primeiro casal depois desse incidente. E isso porque eles, como não eram bobos nem nada, se mudaram daquela casa um dia após o ocorrido. Então, assim, eu imagino que eles tenham sobrevivido, não é mesmo? Mas esse foi apenas o primeiro relato que as pessoas ali da vizinhança ouviram sobre qualquer atividade paranormal envolvendo a residência. Então, isso que eu acabei de contar tá mais pra uma lenda urbana que circula ali pelo Havaí, que nem... Sim, os quadris da loira e da morena do Tchan. Então essa história do casal estaria mais para uma lenda urbana, né? Porque ninguém sabe nem o nome desse casal e nenhuma outra informação sobre eles, mas isso porque também eles só tinham morado naquela residência por cerca de um mês. E você tá vendo? É sobre isso, gente. Quando aparecer uma assombração na sua casa, não fique nesse lugar para que toda a cidade descubra o seu nome. É melhor você ser anônimo e estar sano mentalmente do que ser famosinho e ter que chamar o exorcista, né? O que nos leva ao dia 13 de agosto de 1942, quando sai no jornal local, o Honolulu Star Bulletin, uma matéria sobre uma possível assombração naquela mesma casa. Desta vez, durante a mesma madrugada, uma viatura policial tinha sido despachada até a residência por volta de 1h25 da manhã. E aquela era uma noite chuvosa e com muitas trovoadas. O operador só disse para os policiais que tinha uma mulher ligando e repetindo: "Ela tá tentando matar meus filhos", e que dava para ouvir ao fundo da ligação objetos se espatifando pelo chão. E quando o sargento Moisés Cummings e o patrulheiro Robert Anseth chegaram ao local, eles se depararam com uma cena bem comum. No cantinho da sala de estar, uma mulher mais velha estava gritando, enquanto seus 3 filhos, um menino de 10 anos e 2 garotas, uma de 18 e outra de 20, levitavam aos berros bem na frente dos olhos de todos ali. O que os policiais fizeram a princípio foi pegar essas crianças e tentar ajudá-las, mas ao tocarem nelas, tanto os policiais quanto os filhos começaram a ser atacados e arremessados de um lado para o outro da sala por uma força invisível. E o interessante é que essa mãe era bem sabida das coisas. E eu digo isso porque ela nem tinha tentado pegar nos filhos, mas ela já estava ali com folhas de coqueiro de Vênus orando e jogando sal grosso nos filhos. E eu achei isso muito sensato. Mas enfim, depois de 1h30 de tentativas inúteis de salvar os filhos do ataque do fantasma, os policiais deixaram então que a mãe conduzisse sua sessão de benzimento pela casa em paz e as coisas finalmente se acalmaram. E é nesse momento que os policiais então perguntam para a mãe o que tinha acontecido ali. E ela e os filhos relataram que o filho, por volta das 10 da noite, veio até a mãe reclamando que estava sentindo um cheiro de fantasma. É isso mesmo que vocês ouviram, gente. Tem gente que sente cheiro de barata, né? Mas esse menino sente o cheiro de fantasma mesmo, né? Que foi descrito por ele, inclusive, como um cheiro de enxofre. Pois eu tenho uma notícia horrível pra dar pra você, menino. Isso daí não é cheiro de fantasma não, meu amor. Só que aí no que ele conta isso pra mãe, o fantasma fica bravinho que foi descoberto e começa a tentar atacar o garoto. E é nesse momento que a mãe e as irmãs, como boas irmãs mais velhas, porque também existem as irmãs mais velhas que são só terríveis, né? Mas no caso, elas, junto com a mãe, tentaram salvar o irmão. E dali a alguns segundos, o fantasma deixou o irmão de lado, mas aí ele foi tentar estrangular as garotas, né? E a mãe nem se dá ao trabalho, ela já sai correndo pro quarto dela para pegar sal grosso e pega no caminho também essas folhas de coqueiro de Vênus. Alguns momentos se passaram e a entidade soltou as filhas e sossegou por algum tempo. Só que mais tarde a entidade começou de novo a atacar todo mundo e foi aí que a mãe chamou a polícia e que tudo aquilo que eu já descrevi aconteceu. Depois que os policiais colheram o depoimento da família, eles sensatamente foram dormir na casa da irmã da mãe. No caso, a família, né? Não os policiais. E a mãe começou a achar que essas ocorrências ali da casa tinham sido resultado de um trabalho de magia feito pelo marido dela, que tinha a largado há pouco tempo. E ninguém sabe ao certo o que aconteceu com essa família depois, ou seja, se eles se mudaram ou se eles permaneceram ali na casa, mas uma coisa é certa, nenhuma outra atividade foi relatada por eles.
E esse relato de 42 foi o mais famoso de todos, que fez com que todo mundo no Havaí conhecesse a casa de Kaimuki, que é o bairro onde tudo aconteceu. Porém, apesar de ser o mais famoso, ele não foi o último relato sobrenatural envolvendo aquela residência. E isso porque em 1972, 30 anos depois daquela noite, uma outra viatura policial também seria acionada no meio da noite. No dia 31 de outubro, sim, o Dia das Bruxas, inclusive um dia que muitas culturas acreditam que o véu entre o nosso mundo e o além fica mais fino, saíram no jornal notícias que teriam acontecido na madrugada daquele mesmo dia. De acordo com a matéria, um operador de polícia recebeu uma ligação de uma outra mulher aflita. Dessa vez, a casa estava sendo compartilhada por 3 garotas que estavam completamente histéricas na hora que o policial chegou ali. E quando ele chegou, na verdade, as meninas já estavam dentro do carro de uma delas, estacionado na frente da casa, esperando pelo policial. E elas relataram pro policial que tudo tinha começado quando elas ouviram barulhos dentro da casa, como se tivesse uma outra pessoa ali. Elas foram investigar o barulho, mas nada foi descoberto. Só que esses barulhos persistiram e agora também elas estavam ouvindo essa suposta pessoa que tinha uma voz masculina falando dentro da casa, o que fez com que elas pensassem que talvez alguém tivesse invadido a residência e estava se escondendo, e foi aí que elas acionaram a polícia. Só que no que elas ligaram, uma das garotas sentiu uma mão gélida tocando o braço dela. Aí elas travaram o esfíncter anal e saíram correndo pra frente da casa pra esperar pelas autoridades. Eu também achei isso super sensato. Parece que as pessoas ali no Havaí, pelo menos as que moravam nessa casa, né, nasceram preparadas pra lidar com assombração, né, gente? E deve ser por isso que não existe nenhum filme de terror que se passe em Havaí, não é mesmo? Porque a assombração já chega ali e as pessoas já falam: mas rapaz, pra que brigar, né? Fica aí com a casa. O policial chega na casa e não encontra ninguém. Mas as meninas, super sensatas, falam que iam todas dormir na casa da mãe de uma delas. Só que elas, de novo, sensatamente, pedem que o policial siga o carro delas até elas chegarem na casa, porque elas estavam super abaladas, né? O policial, então, vai seguindo o carro, mas perto de um comércio local, o carro começa a se mover de forma descontrolada. As meninas param o carro num estacionamento de frente para uma padaria e a motorista já sai correndo. O policial estaciona logo atrás delas e vai até o veículo para ver o que está acontecendo. E já no que ele está ali se aproximando, ele consegue ouvir 2 delas gritando e a colega de quarto que estava sentada no banco de trás, no meio, estava se debatendo como se ela estivesse lutando com alguém. E era como se ela estivesse sendo enforcada, porque ela estava com a mão assim, ó, né? Então o policial já abre uma das portas de trás e vai entrando no veículo. Só que nesse momento, uma mão grande e masculina pega o braço dele e torce, né? Tentando imobilizá-lo. Quando o policial finalmente consegue se soltar, ele vai correndo de volta até a viatura para chamar reforços. E quando o reforço chega, as meninas já estão todas fora do carro, esperando pelo outro policial, e todas estão chorando e gritando. E eu mesmo não a julgo, porque eu estaria fazendo o mesmo, né? O policial que chegou depois foi então informado do ocorrido e falou para a menina que tinha sido atacada entrar na viatura dele e para as outras entrarem na viatura do colega, porque eles iriam então deixá-las onde elas quisessem. Só que no que todo mundo tá preparado para sair, o carro da polícia, que a propósito estava ligado durante todo esse tempo, desliga do nada. E eles não conseguem ligar a viatura de novo. Tá vendo? É por isso que é sempre bom já deixar um cabo, né, para fazer chupeta no carro. Porque nessas horas você já faz chupeta e ainda se defende das assombrações. Hashtag é choque neles. Mas enfim, como as meninas não cabiam todas na outra viatura com os 2 policiais juntos, eles falaram para elas voltarem pro carro delas. E no que ele tenta ligar a viatura dele de novo, agora com ela já fora do carro, o veículo magicamente liga. E como a poeira tinha meio que baixado já nesse ponto, os policiais decidiram só seguir as meninas com as 2 viaturas. E eles foram dirigindo logo atrás delas. Só que no meio da estrada, quer dizer, uns 5 metros mais tarde, para ser precisa, uma das portas do carro é arrancada e a menina que tinha sido atacada é lançada para fora do veículo. Os policiais saem correndo para socorrê-la e novamente ela está se debatendo toda com as mãos na garganta como se estivesse tentando lutar com alguém que estava atacando. Os policiais tentaram tirar as mãos dela do pescoço e ajudá-la como podiam,
mas a força continuava atentando contra a mesma menina. Então o policial do reforço entrou na padaria e voltou dali a alguns instantes com sal grosso e água, que ele começou a jogar nela. Instantaneamente, quando ele joga o sal grosso sobre a garganta dela, ela consegue respirar aliviada. E, sensatamente, o policial também joga sal grosso nas companheiras de quarto, só por via das dúvidas, né? E ele tinha feito isso do sal grosso porque, quando ele era pequenininho, a avó dele tinha ensinado esse método pra ele pra expulsar espíritos. Achei sensato essa avó. Tá vendo o que eu disse, gente? A assombração não tem vez no Havaí. Mas sabe que tem vez? Ah, não. O ula-ula de lá e o quebra-quebra daqui. Ok, chega. Eu prometo que essa foi a última. Bom, depois dessa ocorrência, as meninas se mudaram e todo mundo da região começou a espalhar que aquela casa era mal assombrada. Quer dizer, todo mundo da vizinhança já sabia disso e inclusive já tinha até contado para as meninas. Mas esses dois relatos que aconteceram precisamente 30 anos entre si, fizeram com que todos da cidade temessem aquela residência e levassem as histórias contadas sobre ela muito a sério. E isso porque o período de 30 anos poderia também está relacionado à zombaria da Santa Trindade, como eu já mencionei várias vezes aqui no canal. E apesar de ninguém saber ao certo o que tinha originado aquela assombração, já que não há relatos comprovados de mortes ocorridas ali na residência e nem nada desse gênero, existem duas teorias que as pessoas das redondezas espalham sobre o que teria originado esse espírito. A primeira é de uma família cujo pai deixou a esposa e, em retaliação, ela teria matado os dois filhos e os enterrado no quintal. A segunda envolve um casal que morava na casa e cuja esposa estava tendo um caso. E ao descobrir sobre o caso, o esposo então teria matado a mulher e a amante dela, e depois tirado a própria vida. Mas, de novo, isso são só rumores, porque não há nada concreto que realmente comprove que isso aconteceu ali. Mais uma coisa que é meio que um consenso é que todos acreditam que aquele espírito seja, na verdade, um caixa. E por que isso, Jéssica? Dizendo que nenhum desses casos, nenhuma dessas famílias tinha gato. Então, gente, todo mundo acha que essa casa é assombrada por um caixa porque em 1994, um professor universitário de história chamado Glenn Grant publicou um livro sobre obaques e fantasmas no Havaí. E o que é um obaque, Jéssica? Um obaque é justamente um fantasma ou qualquer entidade paranormal que assume outra forma, ou seja, que se transforma. E nesse livro, o autor fala que o caixa é tradicionalmente visto como um coletor e consumidor de corpos mortos, mas que ele poderia ser também uma espécie de poltergeist. E no caso de ele agir como um poltergeist, ele apareceria após ser invocado por uma maldição japonesa para atacar violentamente uma vítima. Ou seja, ele é o próprio Death Note, né? Mas como é que isso se conecta àquela casa especificamente, gente? Bem, basicamente, se você parar para pensar, no primeiro relato, a entidade tentou atacar o casal em conjunto. Já no segundo relato, o garotinho estava sendo atacado primeiro e então só depois que as irmãs tentaram salvar é que elas também viraram vítimas dessa força invisível. E o terceiro relato, a entidade desde o começo só tinha tocado e mais tarde atacado uma das garotas, até que o primeiro policial interveio e também foi atacado. Ou seja, as pessoas que acreditam que esse fantasma é um caixa dizem que muito provavelmente no primeiro caso, o fantasma estava tentando atacar ou a esposa ou o marido, e foi quando o outro tentou intervir que o fantasma partiu para atacar os dois em conjunto. Também o argumento aqui é de que o marido da mãe de 1942 teria feito um trabalho de magia negra para ela, o que também poderia ser verdade para os outros casos, mesmo que as pessoas não soubessem. Mas independentemente do que seja essa força sobrenatural, o fato é que os policiais tiveram que ser despachados para casa em pelo menos 2 episódios comprovados e que eles presenciaram com seus próprios olhos eventos inexplicáveis. E com o tempo, a casa original acabou sendo demolida e uma nova casa foi construída sobre os seus escombros. E nenhum morador, depois daquelas garotas, reportou mais atividade nenhuma. E olha que 2002 já passou, o que seria então 30 anos depois do incidente delas. Aí só a gente descobre que em 2002 não morou ninguém na casa. Já pensou? Mas e vocês? Acreditam nessa história?
Qual foi a parte mais assustadora ou inacreditável dela, na sua opinião? Deixa aqui nos comentários. E lembre-se que se tiverem algum relato sobrenatural ou de lenda urbana da sua cidade ou região que gostariam de compartilhar, vocês podem enviar um e-mail para espiritusdoalempodcast@gmail.com ou uma mensagem pelo Instagram em @espiritusdoalempodcast e poderão ter sua história ou lenda contadas aqui. Eu já vou pedir de novo para você deixar aquele like aqui no vídeo para ajudar nosso canal, e se você gosta do nosso conteúdo, eu também queria convidá-los a se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificação, além de compartilharem os seus vídeos favoritos com amigos que curtam também esses tópicos. Muito obrigada por me acompanharem até agora e até semana que vem. Mas antes, lembrem-se, se estiver passando por alguma assombração, mude-se pro Havaí, porque ali todo mundo sabe lidar com assombrações.